Hoje vamos refletir sobre o tema Honrai Pai e Mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar está relacionado à ação de prestar honra e respeito, de expressar glória e louvor, de reverenciar, sentir-se lisonjeado, agradecido. Honrar os sábios, honrar a Deus, honrar pai e mãe, né? E honrar os nossos compromissos. E como temos hoje em dia compromissos individuais e coletivos a honrar, em razão das necessidades que a situação atual de pandemia se apresenta. Pai e mãe, então, são os progenitores, aqueles que trazem outros seres ao mundo, os pais biológicos e os pais adotivos, os pais do coração. Ou seja, as pessoas que criam e educam seus filhos e se sacrificam para o bem-estar, para a educação e dar o melhor para os seus rebentos, os seus filhos, aqueles seres que se comprometeram na espiritualidade a cuidar nos primeiros tempos da vida e quem sabe a vida toda, e juntos crescerem e evoluírem neste mundo, como pais e outros como filhos. O codificador perguntou na questão 582 do Livro dos Espíritos aos irmãos do plano espiritual: se pode-se considerar a paternidade ou a maternidade como missão? A resposta foi: é sem contestação possível uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, uma boa educação dos filhos, uma boa convivência familiar é um indício ou um indicativo de um futuro melhor, de um futuro de progresso, de uma sociedade melhor. E o Evangelho começa com o texto de Marcos, de Lucas e de Mateus. 3 evangelistas repetem esse ensinamento de Jesus. Sabeis os mandamentos, diz o Mestre: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestais falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, diz o Mestre. E então não é para adulterarmos as regras do mundo, não matar a vida, não roubar, não sermos falsos para com aqueles que conosco convivem, nem fazer agravo aos outros, né? Tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. E honrai, sim, o nosso pai e a nossa mãe, prestando-lhes todo o respeito que eles merecem. E no Decálogo 20, Êxodo 20, 12, diz que honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, se honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, cuidando deles, inclusive nos momentos de doença, de dificuldade, dando-lhes alegrias como recompensa pelo esforço que fizeram para nos educar, dando o máximo de nós, né, para nos tornarmos pessoas de bem, estaremos dando alegria a eles, e eles viverão mais na terra. E nós, honrando esses ensinamentos dos nossos pais, poderemos viver mais na terra.
seguindo a boa educação, a educação do homem de bem, do homem pacífico, da pessoa responsável com os seus compromissos, dedicada à família, ao trabalho e à sociedade, estaremos vivendo mais. Agora, se adulterarmos, se roubarmos, se matarmos, ou seja, conforme está lá no início, se nos dedicarmos ao caminho do erro e não seguirmos os bons ensinamentos dos nossos pais, poderemos ter as nossas vidas abreviadas. A gente observa muitos jovens que se entregam ao caminho do crime e têm suas vidas abreviadas tão jovens, aos 20 e poucos anos. São presos e muitas vezes assassinados pelos seus rivais das gangues do crime. Então sigamos os ensinamentos dos nossos pais, os ensinamentos do bem. E por nossos pais entendam-se então todos esses espíritos de bem que nos educam, que nos trouxeram as lições para que possamos evoluir como seres humanos e como sociedade. A começar pelo nosso Pai maior, Deus, nosso Pai, o Pai de todos nós, o Cristo, o nosso governador planetário. O mandamento, honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever maior, para com eles, o da piedade filial. Então os filhos precisam ter piedade dos pais, principalmente quando os pais estão velhinhos, doentes, ou estão correndo maiores riscos de vida. Por exemplo, em situação de pandemia, os idosos foram aquelas pessoas mais prejudicadas, que já têm seus corpos enfraquecidos e mais têm sofrido com a pandemia. Então é momento dos filhos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, outros adultos jovens, honrarem esses pais, cuidarem-se para não contrair a doença da pandemia na rua e trazerem para dentro de casas e prejudicarem os seus progenitores, seus pais do coração. Cuidem-se, cuidemo-nos, todos nós, e assim estaremos cuidando e honrando os nossos pais. E se eles estiverem doentes, cuidemos deles, assim como eles cuidaram de nós quando pequeninos, quando ainda éramos seres incapazes de sobreviver por nós mesmos, no início da vida desta encarnação e de outras. Deus mostra por essa forma que, ao amor, se deve juntar o respeito e as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com os pais de modo ainda mais rigoroso. Se somos pessoas de bem preocupadas com a sociedade, quem sabe com a sociedade espírita, com o nosso trabalho, com o nosso condomínio, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, muito mais compromissados deveremos ser para com os nossos pais e os nossos familiares. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste, portanto, apenas em respeitá-los. É preciso também assisti-los nas necessidades, conforme falamos. É proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercar-lhes de todo o cuidado, como eles fizeram conosco, e ainda fazem, porque para o pai e para a mãe, o filho é para toda a vida. Desde pequenino, quando ele chega até nós, ele é o nosso filho, é a nossa filha, é o nosso compromisso principal como pais e mães. E não importa que eles cresçam, que eles vão morar em terras distantes, estaremos sempre preocupados com eles e prontos a ajudá-los naquilo de que necessitarem.
um bom conselho, quem sabe, uma palavra amiga, um direcionamento da vida, quando tiverem dúvidas e a nós recorrerem, né? Até mesmo porque dos nossos filhos virão os netos e virão a continuidade da vida, né? E a vida continua. Os nossos filhos tornar-se-ão pais, como nós filhos nos tornamos, como os nossos avós se tornaram. Sobretudo para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Quantas vezes os filhos, ainda ao invés de ajudarem os pais com poucos recursos, ainda sugam aqueles recursos da aposentadoria. Não se dedicam ao trabalho, vivem numa vida devoluta, como aquele filho pródigo, né? E ainda exaurindo as forças e os recursos dos pais. Se forem filhos doentes que precisam de ajuda, tudo bem. Mas se forem filhos sadios, que tiverem braço forte para trabalhar, então é preciso que trabalhem. Assim como Paulo de Tarso, no deserto, ao perguntar ao seu mestre: o que devo fazer agora? Perdi meu emprego, fui expulso da sinagoga, não sou mais um doutor da lei. Então o mestre lhe pergunta: o que foi que seu pai lhe ensinou quando jovem? E Paulo responde: ele me ensinou a tecer. Então o mestre diz: então toma o teu tear. Tens braços fortes, honra teu pai, e tiras da profissão que ele te ensinou, ou que ele te orientou na vida, o teu sustento, e segues o teu caminho. E assim fez Paulo, né? A partir dos 2 anos que viveu no deserto refletindo, saiu a pregar o Evangelho, tirando o sustento do seu próprio trabalho de tear, né? Então assim é a vida, né? A gente tem que honrar os nossos pais com todos aqueles esforços que eles se dedicaram à nossa educação. Os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas, até mesmo aqueles supérfluos, aqueles agrados, aquele carinho, né? As solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas um juro, diz o Evangelho, de tudo que receberam, como pagamento de uma dívida sagrada, a dívida de amor, né? Todo aquele cuidado e aquela dedicação para que os filhos se alinhassem neste mundo e pudessem se preparar para a vida e cumprir a sua missão. Ai daqueles que esquecem o que devem aos que os ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantirem o bem-estar. Isso é o que diz o Evangelho, isso é o que acontece. Certos pais e certos, por vezes, se descuidam dos seus deveres, né? Somos seres humanos, né? E às vezes até falhamos perante os filhos, mas não vamos esquecer que nessas situações a Deus compete o julgamento e não aos filhos. Os filhos devem sim honrar seus pais e suas mães. Os laços de sangue não criam forçosamente os limites entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então damos a vida aos nossos filhos, criamos os nossos filhos, né? Sejam eles biológicos ou adotivos. Honremos os nossos pais, honremos os nossos filhos,
Cuidemos uns dos outros neste momento e vivamos vida longa, conforme nos ensina as Escrituras. Saúde e paz. E que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.